quero que encoste em mim. Então dá ânsia de nojo. Tem vários casos assim. Sim. Sério? Nesses casos, funciona fazer um processo de estaca zero. Que é o processo de voltar lá pra sementinha, voltar a namorar, tem que sair do quarto, tem que dormir em quartos separados. Eu ajudei um casal que eles tinham um problema muito sério nessa área e eles tinham filhos adolescentes. E aí eu falei, orientei eles a conversarem com os filhos, explicando que eles não estavam se separando, que eles iam passar por um processo de jejum, consagração. Foram completamente restaurados. E o caso, a mulher dele tinha passado por um estupro. E era uma pessoa da família que tinha estuprado a mulher dele. Putz. Ele amava a mulher. E a pessoa que estuprou fez ela refém por algum tempo, porque a pessoa ameaçou. Ela tinha casado virgem com ele. E ela era muito inexperiente, era uma mulher que não tinha malícia. E essa pessoa era uma pessoa, amigos da parentela, que trabalhavam no mesmo ambiente. Essa pessoa estuprou ela e esse cara ele pegou e obrigou ela, falou assim, se você não aceder para mim, para o que eu quero que você faça, eu vou contar pro teu marido e eu vou dizer que foi você que quis. Então ela passou por uma situação de terrorismo, entendeu? Assim, o cara fez um terror com ela. Ela muito desorientada, o cara mais de uma vez abusou dela. E aí quando ela viu que ela caiu em si do absurdo que ela estava vendo, ela não suportou mais, contou pro marido desesperado. O marido ficou revoltado, não com ela, entendeu que ela era uma vítima de toda a situação. Ela chorava, o estado dessa mulher de desestrutura foi muito grande. E o marido começou a lutar, né, falou, vamos lutar. O marido amava a mulher, ela foi uma vítima. Só que automaticamente deu nele, deu asco nele, de saber que isso aconteceu. Ele não conseguia desejar, ele não conseguia querer a mulher. Ele fechou para balanço, fechou completamente. E aí, quando eles me procuraram, porque eu fiz um trabalho, e eles foram um trabalho de libertação sexual, eles viram a minha forma de falar da sexualidade com muita liberdade. Eu falo com santidade, falo com pureza, mas falo com muita liberdade. Então eles tomaram coragem de pedir ajuda para mim. Falaram que eram líderes, eles, queremos ajuda, não temos ninguém para pedir, porque qualquer pessoa vai dizer, ora mais. No caso ali, o que eu fiz? Eu fiz com eles, a gente fez um grupo, né? A gente morava relativamente perto, mas eu fiz um grupo e comecei a cuidar dos dois. Então fizemos, perguntei, vocês aceitam? Aceita. Fizemos então um trabalho de estaca zero. Mas tinha que conversar com os filhos entenderam, e foi feita uma restauração completa, assim, em 24 horas, começou já o processo de restauração. Ele já no grupo já começou a manifestar as coisas que ele já começou a mudar, a forma de olhar. Fomos fazendo, ao todo fizemos mais ou menos uns 40 dias, porque era de 40 dias a 3 meses, né? E alguns casos leva 3 meses para restaurar. E alguns casos que é o mesmo processo da masturbação masculina. Muitos casos, que é o que eu ia te falar, o homem ele tem problemas sexuais, e isso eu já atendi casados, porque ele é viciado em masturbação quando solteiro, ele não larga esse vício. E ele leva esse vício para dentro do casamento. De que jeito que o cara leva? Uma ignorância, ninguém fala, ninguém explica que isso é uma destruição para a sua sexualidade. Porque nenhuma mulher na sua saúde normal, fisiológica, vai ter a força da mão bruta de um homem. Entendeu? E é óbvio que a natureza muscular da sua mão, do seu braço, é muito mais bruta do que um órgão genital feminino, seja qual for. Então é óbvio que você cria uma você destrói a sua sensibilidade, né? Um hiperestímulo que você faz. Então o seu órgão genital passa a ser um órgão genital completamente estimulado. Você não consegue usufruir de uma relação normal. É o mesmo processo da pornografia. O cérebro pornográfico, assiste pornografia, ele entra num processo que ele espera o prazer da pornografia, nunca de uma relação verdadeira. O cérebro acostuma com uma coisa visual pornográfica. Ele não acostuma viver dentro de uma relação sexual. Então o cérebro ele não tem o prazer de viver numa relação, ele quer ver aquela coisa bizarra ali. Então é mais ou menos o mesmo processo. Se não tirar completamente o ato sexual e o homem não tirar completamente a masturbação e não fizer um jejum de tocar na genitália dele, no mínimo 30 dias. Eu já cuidei de alguns casos. Então eu vi assim, alguns casos funcionou 30 dias. Outros 30 dias não era suficiente para ter relação. O cara não conseguia ter relação com a mulher. E aí os danos são gravíssimos, porque o marido,
ele não consegue ter a ereção ou manter a ereção durante o ato, e a mulher começa a ter problema de autoestima, porque ela começa a achar que é ela a culpada de não, o cara não ter. E aí você vai ver muitos casos onde o cara, ele não tem coragem de confessar pra ela que ele tem esse problema. Então tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma ajuda. E aí mais ou menos o mesmo processo, tem que ficar um tempão em abstinência. Só que esse tempão, pra cada caso é um caso. No mínimo 40 dias do casal de abstinência total, e não pode nem dormir na mesma cama, porque senão sabota. Não pode beijar na boca, é um processo de restauração. O processo de você tirar por um tempo o contato físico, ele faz você ter uma perspectiva diferente. Por isso que é tão poderoso um namoro sem beijo. Uma moda antiga, sabe? Mas, por exemplo, o problema desse cara tá na cabeça dele. Você tá falando da masturbação? Não, da pornografia? Da mulher que foi estuprada, né? Mas o caso desse cara foi Se você manchada a imagem da mulher. Então, mas mentalmente. E aí você tira por um tempo, essa imagem vai continuar. Vírgula, de fato ela foi manchada. Então, mas como você tira isso da cabeça do cara? Eu não tirei nada, eu simplesmente fui fazendo aquilo que eu aprendi a dirigir. Não foi pelo tempo de 30 dias. Eu não tenho poder de tirar, entende isso aqui? Porque isso é muito importante as pessoas entenderem, não sou eu. Você não entendeu minha dúvida. Existe o poder de Deus que o Lucas estava falando. Sei. Mas você não entendeu a minha pergunta. A minha pergunta é, por que esse jejum, ou esse tempo, vai mudar alguma coisa que está dentro da cabeça dele, entendeu? Então vamos lá. O poder de Deus, que ele mencionou, essa conexão com Deus, em conjunto com o jejum daquilo que mais se quer. Uhum. Porque a palavra diz lá em João 12, né? Acho que é do João 12. O grão de trigo se cair na terra e morrer, né? Se ele não morrer, se ele morrer, ele produz fruto. Se ele não morrer, não vai acontecer nada, não produz fruto, vai ficar só. Então a matemática de Deus é perder para ganhar. Então aquilo que eu mais quero é aquilo que eu mais tenho que jejuar. Aquilo que eu mais quero, aquilo que é um Deus na minha vida, é aquilo que eu mais tenho que crucificar. A gente tem a lógica do jejum dopaminérgico, porque o cérebro ele fica viciado em dopamina. Certo. Isso é uma das coisas. Recompensa, né? A recompensa, o processo da dopamina, ele anestesia o cérebro e faz criar redes neurais que a pessoa vai estar sempre tentando reforçar aquele gatilho comportamental que ativa aquela rede neural que está habitual. Então, pode ser com a pornografia, pode ser com chocolate, pode ser com fast food, pode ser com Netflix, pode ser com qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa que se torne um hábito viciado vai acessar uma rede neural de descarga dopaminérgica que é prazer bruto, onde a pessoa fica naquela rotina de comportamentos viciados. A pornografia tem uma capacidade de aumentar em muito a descarga dopaminérgica. Então, dentro desse processo de vício cerebral de neurotransmissores, o processo é você fazer um processo de privação. A gente volta de novo no conceito de privação. Tem muito a ver com o processo de domínio da fúria, de desenvolvimento da masculinidade, onde com a privação do processo de dopamina, esse homem reseta o cérebro dele, ou a mulher reseta o cérebro dela. Tem um reset. Ela começa a construir de novo novos hábitos, agora com o sistema formatado. Entendi. Basicamente, o que faz a pessoa ter o processo compulsivo são redes neurais cerebrais altamente viciadas em acender para conquistar dopamina. Tá? Agora imagina isso com a conexão com Deus, com a oração, com o entendimento espiritual. Porque Deus, ele funciona como uma coisa que dá um boost ali, ele acelera os processos. Eu já vi pessoas, por exemplo, que iam fazer um curso normal, que outras pessoas levavam 6 meses, a pessoa aprender em 3, porque a pessoa estava orando, estava jejuando. Existe também uma coisa espiritual para quem crê, né, que ajuda você nesse processo. Então esse casal, eu achei que o caso deles fosse levar 3 meses. Que estava muito grave, assim, o estado... O casal, eles seguravam um na mão do outro e choravam compulsivamente. Que dor. Ela chorava de culpa, uma culpa dolorosa que você sentia, e ele de sentimento de incapacidade. Ele não sabia o que fazer para mudar o desejo. Então, nós começamos a trabalhar dessa forma. Eu, como eu falo para você, eu não fiz nada, é porque realmente aconteceram coisas sobrenaturais. Primeiros 24 horas, ele já me mandou uma mensagem dizendo assim, olha, eu só quero vir aqui testificar o grupo que nós tínhamos juntos. Só quero vir testificar que eu já estou diferente. Nas primeiras 24 horas. Você vê que é uma coisa, tem uma ação
também quando a pessoa tem essa fé, Deus é incrível, ele faz coisas sobrenaturais acontecerem, mas existe a coisa de Deus agir no natural. Sim. Que é uma coisa que o tempo inteiro eu brigo com o povo, eu insisto com o povo, eu falo, olha, Deus ele vai usar o natural. O povo de Israel, para passar pelo meio da água, Deus não fez o povo andar sobre a água e flutuar. Deus fez o povo passar andando em terra seca. Foi uma ação divina, sobrenatural, a água se afastar? Foi. Mas o povo teve que exercer sua parte, andar com as suas pernas, atravessar, acelerar. Então, assim, Deus ele vai usar coisas naturais, ele não vai anular a parte natural, né? Que o casal tem que fazer a parte do cérebro, a parte da dopamina, tudo. Deus não vai anular isso. Às vezes tomar remédio, né? Às vezes tem que tomar remédio. Nenhuma, ter aconselhamento terapêutico, ter aconselhamento espiritual. Exato. Então o processo vai ser sempre físico, mental e espiritual. Vai ser sempre essa tríade. O processo de cura vai passar pelos 3 paradigmas que são entrelaçados. Então vai ter uma abordagem num paradigma físico, vai ter uma abordagem no paradigma psíquico, vai ter uma abordagem no paradigma espiritual. Por isso que não funciona você só falar, vai orar. Vai orar, mas o que eu faço na minha vida cotidiana? O que eu faço com o cara continua tendo pensamento intrusivo, com as compulsões, a mulher continua tendo culpa, e aí? Exato, você não resolve. Então você tem que ter abordagem tríplice sempre para gerar cura. E às vezes, é muito interessante isso, porque às vezes... a pessoa, ela, como foi no caso desse casal, eles foram completamente restaurados, assim, sabe? Completamente. É um caso lindo, assim, de restauração. E, às vezes, o processo deles tem muito, muito mais a ver com valorizar e ver para uma ótica nova. Por exemplo, que tem a ver com todo o processo dopaminérgico também, mas, dá um exemplo. Às vezes eu chego para um casal que está em crise... E eu dou um exercício muito simples, bobo, mas é um exercício super eficaz. Você pode usar também. Tá. Hora que, assim, tua mulher te fez muita raiva, assim. Passar muita raiva. Tipo assim, bateu o meu carro que eu... Cara, uma situação que você tá... Eu ia vender meu carro segunda-feira. Ó. Aí eu falei pra ela, até segunda, não usa o carro. Eu vou vender segunda-feira. Você sentiu, né? Você sentiu. Não sai, pega Uber. O que ela fez? Saiu com o carro. Ela falou, acho que não tem problema, né? Porque eu vou pertinho daqui. Olha o inimigo que assoprou, hein? Não é? O inimigo assoprou. Vou pertinho, não é? Ela caiu na seta, Aí ela só me mandou assim, eu estava... Não lembro o que eu estava fazendo assim. Acho que você vai me matar, eu falei. Bateu o carro. É óbvio. Já sabe. Porque veio uma coisa pra mim, tipo... Não, é melhor não sair com o carro. Sim. A gente não, o carro dela tá no conserto. Eu sei que pô, tem que pegar o Uber, mas me veio um negócio assim, não sai com o carro. Eu falei pra ela... Uma intuição, exatamente. Aí eu devia ter discutido. Eu falei, exatamente. Porque eu não falei assim, não é não sai com o carro, é proibido. Eu falei, putz, é melhor não sair com o carro. Então ela não viu como sugestão. Deu uma sugestão. Eu não dei como não sai com o carro. Eu falei, acho melhor não sair com o carro, que eu vou ver de segundo. Aí ela saiu, você vai me matar. Aí foi um controle meu pra... Ela não chegar, eu falei, você tá bem? Então tá bom. Eu fui lá ver, você quer saber quanto vai ficar essa brincadeira? Ela falou, eu quero. Aí eu falei a real pra ela ver a dimensão do que é não ter ouvido o que fala. Mas foi um controle, assim. Eu tive que ver um controle, porque é fogo quando você prevê a merda dando. E acontece. O cara já bateu o carro de outras vezes, pra mim tudo vai, ok. Aconteceu, e nem foi culpa dela também. O motoqueiro bateu, não foi culpa dela, mas é um lance de... Sim. Mas por que eu tava falando? E parabéns se você ter aguentado. Não, né? mas parabéns não, porque eu falei. Porque a vontade você de queimou de raiva dentro. Não, eu falei tranquilamente, mas eu falei. Que legal. Que legal. Olha quanto vai ficar, meu amor. Olha aqui. Sabia que não dá pra consertar, vai ter que trocar a porta. Não dá pra consertar. Sabe quanto custa uma porta? Porque ela é de alumínio, então tem que trocar. Eu falei, sabe aquele presente que eu queria te dar? Não, eu falei assim, sabe a venda que eu ia fazer na segunda? Agora não dá, sabe vai demorar 60 dias. Isso, exato. Aí,